Salve, salve, família vascaína, um ótimo domingo para você ligado aqui no canal do Mineiro, buscando as informações do Vasco após esse empate frustrante contra o Juventude jogando em São Januário. Enfim, vamos dar uma arredondada como ficou o Campeonato Brasileiro. Tem também a entrevista do Rafael Paiva e o seu aproveitamento agora em 27 jogos. Vamos atualizar também a artilharia e o bolão do Mineiro. Atenção, você que está participando, é a hora de você saber a sua posição e, claro, trazer a minha opinião sobre esse atual momento. É para se desesperar? O que a gente tem que preocupar? Eu falo daqui a pouquinho, depois das notícias, sempre pedindo o seu likezão no vídeo. Pois é, acabei mutando aqui. Então, vários jogos do Campeonato Brasileiro tivemos no dia de ontem, começando com Atlético Mineiro 2, Vitória 2, Red Bull Bragantino 0, Palmeiras 0, o Botafogo venceu o CAP por 1-0, o Flamengo bateu o Bahia 2-0, Corinthians empatou com o Internacional, continua no Z4, 2-2, o Cuiabá venceu o São Paulo por 2-0 e completando a rodada, Vasco e Juventude não saíram do 1-1. São os jogos de ontem, nada a se mexer na artilharia do campeonato. Na tabela de classificação, a gente vê que o Vasco continua na 9ª posição, o Atlético Mineiro também vacilou, né? O Galo tinha o Vitória em casa e cedeu o empate, né? Tava vencendo por 2-0 e venceu o empate, então o Vasco segue ali. A verdade é, tá? Não tô provocando, não tô fazendo graça. Eu tô falando da matemática da tabela. A gente tirou um ponto do bloco ali da Libertadores, ó. São Paulo perdeu, Bahia perdeu, Cruzeiro perdeu e o Inter empatou. Então a gente manteve a distância pro Inter e tirou um pontinho do São Paulo, do Bahia e do Cruzeiro, né? A gente tem um jogo a menos, então hoje a distância nossa pro G8, se vencer o Cuiabá em casa, é de 3 pontos. Né? A gente vai a 40, fica a 3 ali do Cruzeiro. Mas claro, eu sempre repito, esse jogo a menos a gente não pode ficar contando, né? Tem que ganhar, tem que ganhar. Aí sim faz sentido ficar falando do jogo a menos. Na parte de baixo da tabela a gente vê que o Grêmio ganhou, o Criciúma ganhou e a galera encostou no Vasco. Bragantino e Atlético Paranaense estão ladeira abaixo, o Fluminense deu uma reagida. E na zona do rebaixamento, Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético. Reparem que Vitória e Corinthians têm 29 pontos em 29 jogos. A distância para o Vasco, portanto, é de 8 pontos, mais um jogo a menos. Pode ser até de 11 pontos. Então você que está desesperado com a zona do rebaixamento, ainda não é o horário. Você está sofrendo sem precisar sofrer, sofrendo antes da hora. Se uma hora a gente tiver que se preocupar com isso, eu vou ser um dos primeiros a falar aqui, mas hoje a matemática me permite ficar tranquilo e pensar ainda em uma vaga para Libertadores. Lembrando que o próximo jogo do Vasco tá aqui, ó, São Paulo e Vasco na quarta-feira, dia 16, 9h45. Não vai ser no Morumbis, se não me engano vai estar tendo uma série de shows lá, então vai ser no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, em Campinas. Vamos ver o que o Rafael Paiva falou após o jogo de ontem. Noite. Hoje o jogo não encaixou, né? A gente tinha clareza que esse jogo a gente tinha que ganhar, a gente tinha que pontuar, né? Era um jogo importante para a gente fazer os 3 pontos. Não dá para colocar o peso no terceiro jogo em uma semana, a gente sabia disso, a gente tentou mesclar ali alguns jogadores para a gente não perder o nosso equilíbrio, mas ter um pouquinho mais de jogador mais fresco para jogar, né? Alguns jogadores que estavam com o volume mais baixo, mas a gente tomou o gol muito cedo, né? Tomamos mais uma vez, faz tempo que a gente não tomava, acho, um gol tão cedo, e a gente tem que correr atrás o tempo todo, né? Você fica o tempo todo tendo que transitar também, e realmente não encaixou, né? A gente tinha total clareza que precisava da vitória, e a gente ficou mais afobado do que deveria, né? Faltou tranquilidade, eu acho que o Juventude também tem muito mérito no que fez, porque é um time que se esforçou demais e tentou tirar o tempo todo da gente, de não deixar a gente jogar. A gente não teve em nenhum momento tranquilidade para conseguir jogar e acabou sendo um jogo de transição, né? E no final cansou muito para a gente.
mas realmente foi um jogo que a gente não conseguiu encaixar hoje. Eu acho que o Rafael Paiva realmente tentou dar essa rodada no elenco, trazer jogadores que estavam com uma minutagem baixa. A gente viu o Suíço, que a gente vinha pedindo para ver. Ele coloca ali também um esforço, ele coloca um Puma de lateral, ele volta o João Vitor para a zaga. Enfim, eu acho que ele deu realmente essa mesclada que ele falou para manter o elenco homogêneo, né? A gente tem uma sequência ainda pela frente, tem decisão e tudo mais, mas acabou não funcionando. Agora, com toda a limitação do Paiva, é mais um jogo onde o Vasco é marcado, né? O resultado ruim do Vasco é marcado por falhas individuais. O Maicon dormiu no gol dos caras, né? Poderia ter feito a falta, não fez, marcou fofo, como a gente fala do Léo Pelé. O Maicon acabou marcando fofo ontem. E o Souza fazendo aquela patetada numa hora que o Vasco ia começar a pressionar. A hora que entra Coutinho, PH, Ryan, né? Dá uma mudada no time. O time ameaça uma pressão, logo o Souza fez o que fez. Enfim, lance imperdoável do volante do Vasco, que pra mim nem veste a camisa mais, pra te ser bem sincero. Aproveitamento do Paiva agora em 27 jogos é de 11 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. O ataque marcou 36 e a defesa sofreu 28 gols. Um aproveitamento ainda bastante satisfatório de 51%, mas que vem caindo, né? Vem caindo vertiginosamente aí. A gente chegou a 60% de aproveitamento com o Paiva. Ele cai, ainda é um bom trabalho, mas é aquilo, né? Coisas a se corrigirem para voltar a ter um aproveitamento melhor, senão não vai dar Libertadores, né? Se continuar nesse tropeça-tropeça, não vai dar. Mas meu sonho ainda tá vivo. Eu acredito! A artilharia do Vasco tem só a novidade ali do Payet. Novidade não, né? Tem só a mudança ali do Payet, que saiu de 2 para 3 gols na temporada 2024. Fazia tempo, né? Que o nosso Dimitri não dava o ar da graça. Bom demais para ele ter confiança. Eu falei isso aqui. É essencial, mesmo o Coutinho aprimorando a forma física e tirando o jogo de ontem, né? Se apresentando melhor que o Payet, era importante o Payet ter esse tipo de atuação pra gente ter a opção, né? Afinal, o Coutinho ainda não joga 90 minutos, ele precisa sair ali pros 15, 20 minutos do segundo tempo, e aí pra não cair a qualidade é importante ter o francês, ó, na ponta dos cascos. Então, um belo gol, né, de Dimitri Payet ontem, tomara que tenha confiança pra sequência da temporada. Você que é membro do canal, o Bolão do Mineiro está sendo disputado valendo essa premiação aqui ao final da 38ª rodada. Estamos na reta final. A gente vê o empate na primeira posição entre Iago Fernandes e Lucivaldo Clemente. Tá emocionante essa disputa, hein? 111 pontos cada um. O Geraldo Lucena é o terceiro com 105 e o Bruno Vasco o quarto com 100 pontos. Os 4 primeiros vão garantir essa premiação aqui, ó. Ainda estão na briga o João Vaz, o Vanderlei Francisco, o Antônio Fábio e o Tarcísio Ferreira. Terminando o bolão do Brasileirão, já vai começar o bolão do Carioca, tá? Para você participar do bolão, tem que ser membro do canal, em qualquer plano, pagando apenas R$ 1,99 por mês. Tem outros planos para você estudar, tem plano que você entra no nosso grupo de WhatsApp, coloca seu nome aqui nos vídeos e muito mais. Clique aí embaixo no botão Seja Membro e saiba mais. Então, é aquilo, eu não tô desesperado, eu não tô olhando para rebaixamento ainda, mas a gente tem que cobrar algumas coisas que precisam ser corrigidas. A primeira delas, esse tanto de erros individuais. Léo Pelé vinha errando, foi sacado do time. Os erros pararam? Não. O Maicon vem no jogo seguinte e também erra. O Souza vem e faz o que faz. A gente já teve o Ryan sendo expulso, a gente já teve o Cocão sendo expulso, apesar que o Cocão eu acho que foi injusto. Mas enfim, tem que conversar com esse elenco para entrar mais focado. Sabe, você tomar um gol desse aos 3 minutos de jogo, não dá, cara. Não dá, eu penso já na semifinal, né? Que se a gente toma um gol rapidamente assim, é tragédia, é drama, tá? Pra gente conseguir virar um jogo, o Atlético vai se fechar e explorar contra-ataque, é um time que tem velocidade no contra-ataque. Então, não podemos tomar esse tipo de gol aos 3 minutos de jogo. Então, primeira coisa, cobrar dos jogadores melhores atuações e que se encerre essa fase de erros
gritantes individuais. E o Rafael Paiva, eu falo aqui, eu acho que ele faz um bom trabalho, ele tira leite de pedra. Eu não esperaria esse ano, não esperava esse ano do Vasco, de semifinal de Copa do Brasil, de estar ainda com chance de buscar vaga na Libertadores. Eu sinceramente não esperava e eu acho que a gente deve tudo, mas tudo mesmo, ao Rafael Paiva. A gente lembra o trabalho do Ramon, como estava em 2024. O Boinas eu não preciso nem falar, né? Eu sou Álvaro Pacheco. Então o Rafael Paiva chegou e deu dignidade, deu esperança pro torcedor vascaíno. Ele tem alguns erros? Tem, todo técnico tem, tá? Um erro ou outro. Mas eu continuo achando que ele tá fazendo um trabalho acima do esperado, tá? E, pô, ele ainda pode cravar um título, ele ainda pode cravar uma vaga de Libertadores e vamos que vamos. Essa sequência que o Vasco pegou era difícil mesmo, né? De Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Infelizmente, no jogo que era pra gente tirar essa sequência e ganhar, a gente acabou empatando, como disse o Paiva, né? Não entramos no jogo ontem, né? Não entramos no jogo, foi um jogo bizarro do Vasco da Gama. Bom, você que perdeu a live pós-jogo, quer ver as notas para as atuações dos jogadores, é só clicar no card que tá passando aqui no cantinho e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Valeu, Vasco, tamo junto e até lá.